Queridos, a graça e a paz do Senhor. Dia muito especial, onde a igreja se alegra pelos frutos, né? Pela obra que o Senhor tem nos confiado, pelas vidas que o Espírito Santo de Deus tem alcançado. E a gente tributa ao Senhor toda gratidão por cada vida, preciosa vida, com muito reconhecimento da boa vontade, da confiança que cada um deposita nesse humilde trabalho. Creio que algo especial está acontecendo, há um registro pelos testemunhos, pela alegria medida nos corações, não passaria em branco num registro celestial. O Senhor está vendo. E eu queria lhe pedir que você continuasse com uma expectativa do sobrenatural. É uma festa, mas a gente não abre mão dos milagres. O Senhor sempre manifestou grandeza, poder e glória em festas. Lembra do casamento em Caná da Galileia, que faltou o vinho e o Senhor transformou água em vinho? Vinho, símbolo de uma alegria, né? Para nós, alegria espiritual. Alegria do Espírito Santo. Quem sabe nesta noite o Senhor transforme água em vinho aqui, em nossos corações. Pisamos e caminhamos em terra sedenta, precisando de Deus. E aí o Senhor toca a igreja para que possa mudar a sorte dessas nações. Eu creio que é uma noite para a gente tributar ao Senhor uma imensa gratidão, celebrarmos ao Senhor por isso. Aos moldes de Samuel, quando Israel tem uma vitória improvável contra os filisteus, e quando o Senhor expulsa da terra santa os inimigos, Samuel, no meio dos gritos de vitória, da celebração, ele pega uma pedra e marca o lugar da vitória e diz: Ebenezer. Essa pedra é a nossa pedra de auxílio. O Senhor é o nosso auxílio. E ele marca aquele lugar. Hoje é um dia, é um momento para o nosso coração estar sendo marcado. Principalmente aqueles que conhecem a Nova Vida Atos e se apegaram em amor e fazem parte, compõem. É um dia para a gente marcar na nossa agenda. 23 anos de caminhar com o Senhor. É uma noite muito especial, e aí a gente recebe nossos irmãos, nossos amigos, com muita alegria, e compartilha esse momento, que é muito importante, que é muito precioso, porque a gente lida, eu dizia para alguém, não lembro quem, que nós lidamos, nós, como igreja, enquanto igreja, nós trabalhamos com algo que não é fácil, porque é muito invisível. A gente demonstrar para as pessoas aquilo que está dentro da gente. É invisível. Nós lidamos com coisas invisíveis, mas
tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Coisas muito reais. A gente não vê com facilidade os anjos. A gente não vê o vento. Quando o Senhor sopra sobre determinada pessoa, o vento da salvação. Mas a gente vê, sabe o quê? A gente vê os frutos disso. A transformação, a mudança, o olho voltando a brilhar. Quando a gente vê uma família reestruturada pela fé no Senhor, e os filhos crescendo como estes que dançaram aqui, dentro da igreja, no meio da ameaça de um tempo, de uma sociedade que alheia a Deus. E a gente vê um povo que vê o invisível. Porque as coisas visíveis perecem, e as invisíveis são eternas. E graças ao Senhor, e bem-aventurado o povo que consegue ver aquilo que ninguém vê. Que vê salvação, que vê alegria, que vê batismo com o Espírito Santo. Domingo passado, próximo passado, nós tivemos uma outra festa. Batizamos filhos de Deus aqui. Tudo muito invisível para a sociedade lá fora. Para nós, bem claro. É o Jordão que de novo se abre para contemplar a sobrevida, a vida, o nascer de novo. E quando a gente compara aqui o que acontece dentro da igreja e lá fora, a gente tem um choque. Mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e o nosso testemunho em Deus, a voz de Deus falando, a palavra do Senhor em memória, a gente resiste, sobrepuja, conquista, vence, tudo isso para a glória do nosso Deus. Hoje é uma noite de muita gratidão, de muita alegria. Então, nós temos mensagens em tudo. Mensagens nas danças, nas músicas, e principalmente mensagens aqui nas pessoas que carregam seus testemunhos inabaláveis, que ninguém pode roubar. Traça não rói, ferrugem não corrói, ladrão não rouba, porque está dentro de si, no Espírito, alojado no Espírito. E a liberdade que o Senhor nos dá, e o livramento, e a libertação. Você sabe o que é uma libertação? Onde o Senhor diz, haja luz dentro do coração humano. Como a gente esquece isso? Não consegue. A tristeza é vencida pela alegria, pelo contentamento. A palavra, ela exala firmeza de fé, muda a sorte, vira a página, abre a fechadura. E aí a gente celebra até no tempo de guerra. Eu creio que nós teremos mais outras mensagens. Mais dança, penso. Os outros pastores vão falar de certa forma com a igreja. E eu vou entregar aqui um recado. Porque médico gosta de praticar medicina. Advogado de defender causas. E pastor gosta de púlpito. Fazer o quê? Aleluia. Então, o que eu peço ao Senhor é que sua glória nos consuma. Caia sobre a gente. E a gente adquira, uns pela primeira vez, uma alegria extraordinária. Que o mundo não conhece. Mas outros, em renovo. A alegria da salvação sendo nossa força. E outros, voltando, retomando essa alegria, abafada por alguma causa, algum motivo. Voltando a crer. Amanhecer o dia, abrir essa palavra, levantar crendo e lutando as lutas santas. E prevalecendo diante das ameaças, seja quais forem. Eu profetizo, talvez para alguém que esteja precisando aqui, o nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é liberdade, é libertação.
O nome de Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. O sangue de Jesus tem poder. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Eu peço ao Espírito Santo que use a todos nós, daqui para aí, lá para cá, que se crie um ambiente de unidade de fé, onde o Senhor possa operar, visitar a quem está mais precisando, onde os milagres vão acontecendo durante a mensagem. Creia. Creia. O Senhor fala que, João 15, se vocês permanecerem em mim, quantos podem levantar a mão dizendo assim, eu sei, Senhor, só dá para viver em ti. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserem e será dado. Aleluia. Invada os céus por fé nesta noite. Estou falando isso porque eu sinto o Espírito Santo gemendo por alguém aqui. A ministração da pastora Juliane teve uma hora que alcançou o lugar onde Deus entende que a medida está sendo preenchida. E aí, quando a medida em Deus é preenchida, as coisas acontecem. Então eu falei, Deuteronômio 27, versículo que é o 6. Só o versículo 6. Então, Espírito Santo, fala conosco. Estamos cansados de religiosidade morta. Queremos vida, vida. Palavra que gera vida. E assim o Senhor nos diz: de pedras toscas edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Repito, de pedras toscas edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Peço à turma do som que, se tiver muito alto lá, controla aí. Queria destacar algo que deu início a essa reflexão quando eu estava orando, que é pedras toscas. E aí a gente vê que durante o registro da palavra do Senhor, você tem muitos momentos onde pedras marcaram altares, pedras marcaram caminhos. Você vê Moisés carregando nas mãos, em tábuas de pedras, os mandamentos do Senhor, que hoje se condensam em amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tábuas de pedra. Você vê pedras o tempo todo. Por exemplo, muralhas de pedras gigantes em Jericó, à mercê de um povo fraco, cansado, nômades, atravessando o deserto, mas tinha o Jericó como uma barreira que impedia o outro lado, que era a terra santa. Canaã estava logo ali. Às vezes a bênção da gente está logo ali. Não afrouxe. Eu disse para um irmão que estava um pouco triste, eu disse, olha, não afrouxa, porque a tua bênção está logo aí. E aí, o que ameaçava era a fortaleza. Mas para o Senhor, quem é forte não são as pedras, forte é Ele.
forte é a sua voz, forte é o seu poder. E aí, em louvor, no soar da trombeta, na obediência das voltas em torno do forte, da fortaleza, há um grito, há um brado, há uma manifestação de fé, as pedras caem. Quem sabe nesta noite, hein? Pedras caindo para deixar o povo de Deus passar. Quantos creem nisso? Quem não lembra de uma pedrinha pequena que derrubou um homem gigante nas mãos de um garoto especial, porque ele carregava no peito aquilo que o exterior, sua aparência, não apresentava. Ele era um guerreiro. Ele costumava cuidar das suas ovelhas, matar ursos e leões para defender suas ovelhas, pastores. Vida por vidas. Vida entregue em favor de vidas. Uma pedra acerta o alvo, em uma certa funda em defesa. Deus agindo no impossível e no improvável, seguindo a estrada da sua vontade. Propósito de Deus, saia da frente porque há de se cumprir. Pedras, estou falando de pedras. Quem não lembra de uma pedra que é rolada e uma voz se ouve: Lázaro, sai para fora. Hein? Pedras que lacravam a vida e tiveram que ceder espaço para ela, para a vida que o Senhor dá. A sobrevida, a ressurreição é a sobrevida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não estamos caminhando só para a terra, para os frutos dessa terra. A gente está de passagem porque confia na ressurreição, na vida eterna, no céu, na Nova Jerusalém. É isso. Por isso que esse povo não desiste. Por isso que esse povo não desanima. Por isso que esse povo não chora. Por isso que esse povo não arreda. Porque sabe para onde está indo, a quem está servindo, em quem tem crido. Pedras. Quem não lembra das pedras acusadoras que seriam lançadas sobre a mulher que foi pega em adultério? E o julgamento veio. Qual era o julgamento? Morte. E as pedras estavam ali para sentenciar. E o Senhor diz algo tremendo, que desarticula o ódio, a sentença. Quantas sentenças nossas sobre nós não foram desfeitas pelo sangue de Jesus? Sentenças de doença, sentença de tristeza, sentença de morte, sentença de separações. E o Senhor diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pedras foram caindo uma a uma. Você entende isso? Que o que aconteceu, o que passou, não deve definir a sua convicção de fé. Você nasceu de novo, as coisas velhas passaram, ficaram para trás, em tributo, está lá, ficaram para trás no registro. Foi o Senhor, o sangue de Jesus que fez. O perdão chegou. O Espírito saiu da tumba, nasceu de novo. E agora você se dispõe a viver uma vida orientada, iluminada, cheia de graça. Sem reclamações, sem medo de caminhar no meio dos espinhos. O Senhor diz lá em Gênesis: vocês viverão no meio de espinhos e abrolhos. E aí a gente aprende a andar no meio dos espinhos. A gente tem um caminho, não para de andar. Vez por outra tem espinho, arranha, fere, sai sangue. E você continua porque você sabe para onde está indo. E aí,
O bom é que quem crê está preparado para voltar e passar por espinhos de novo, se for necessário, para buscar alguém. O pastor é alguém que passa de novo pelos espinhos que ele pensou que já estariam acabados, só para buscar uma ovelha lá atrás e traz para perto. Então a gente não reclama dos espinhos, porque sabe que tem a cura, tem o consolo, tem o bálsamo, tem a alegria, tem a recompensa. Então, quando eu for pregar, eu tenho que pregar sabendo que eu estou sob recompensa, cuidado, favor, gratidão. Ele é Deus, é o Senhor, o amor dele me abraçou. Quando você tocar, toque com gosto, cantar, faça bonito. Quando você falar dele, fale com os olhos, com a boca, mas com os olhos brilhando, porque Jesus é o Senhor, aleluia. Hoje está sendo um bom teste. Então, muros aqui da terra caíram, pedras foram ao chão. Quem sabe você lembre daquelas pedras que foram lançadas sob o evangelismo de Paulo, o homem que desafiou os impossíveis, um homem culto, conhecia tudo, elogiado, que larga tudo para seguir Jesus e fazer a vontade dele. E às vezes a gente se agarra em alguma coisa que não merece o nosso amor. E o Senhor está dizendo nessa noite, desprenda-se, porque o Senhor quer te levar além. Aleluia. Escute. Quem não lembra das pedras preciosas que fazem parte do baldrame do céu da Nova Jerusalém? Aqui a gente faz baldrame com material de segunda, com pedras rústicas. Os homens gostam da fachada da casa, de pintar a fachada, às vezes não tão bem pintado o quintal. Os homens gostam de mostrar, muitas vezes, o que não tem. Mas no céu esconde o que tem, para só ter aquele que crer. E aí, o muro da cidade que virá, e você fará parte, é feito com pedra preciosa, mais do que aquelas que estão na loja do shopping. Esse é o Deus que ama você. E por último, falando sobre pedra, eu lembrei hoje daquela pedrinha que é falado em Apocalipse, capítulo 2. Igreja de uma nota, uma mensagem à igreja de Pérgamo. Está escrito lá assim: aquele vencedor, dá vontade de pedir para você levantar a mão. O vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao que vai passar pelos rios, pelos mares, pelas pedras, pelas dificuldades, pelos espinhos, pelos abrolhos, vai passar e vai andar e vai caminhar, e o Senhor chamará, é vencedor, ao vencedor, aleluia. Aí lá, está escrito assim, ao vencedor eu darei de comer o maná escondido. O maná escondido. Comida que só come quem tem fome de Deus. Quem é cuidado por Deus. Comida que só come quem está debaixo da provisão de Deus. Quando você pensa que se acaba a provisão natural, antes já está preparado no Senhor o milagre. Rebentando a impiedade da escassez. Maná escondido. Quem sabe hoje, o Senhor, por misericórdia, derrama uma porção de maná escondido. Que alegre os nossos corações e renove a nossa fé. Ei. Aí diz, eu darei a comer do maná escondido e darei uma pedrinha branca ao vencedor. Uma pedrinha branca em que estará escrito o seu novo nome. Novo nome. Então eu lá não me chamarei Walter, nem a senhora Cleide, nem você terá o sobrenome Melo.
Celino lá, de jeito nenhum. Um novo nome, e tem lá escrito assim, queridos, só quem sabe, nem pergunte, nem queira saber como será o nome do Júnior lá, do meu irmão lá, que eu abracei, que nos visita, que eu estou vendo daqui, que está com a família aí, quase na última fila aqui de baixo, não é? O nome, o novo nome, diz lá, só quem sabe é quem o recebeu. Aleluia. Só quem sabe. Como é que Satanás pode mexer nessas coisas? Como é que ele pode impedir, se dentro de você quem lhe move é Deus? Como é que ele vai dizer para você que Deus vai negar o que você precisa? Se o Senhor diz assim, pede e dá-se-vos-á, batei e abre-se-á, buscai e achareis. Porque o Pai da terra é bom, imagine o do céu, diz a palavra. Você crê nisso, gente? Eu estava pregando sábado, em uma igreja que foi um bom teste também. Aí, de repente, surgiu na minha mente um assunto sobre 3 coisas que mudam destinos, que fazem parte da vontade de Deus. 2 dependem de Deus, e 1 depende do homem. A primeira coisa que muda destino é o tempo. Quando chega o tempo de Deus, não tem quem impeça que a coisa mude, a chave vire. Quando Isaías disse, vem aí um menino que nascerá de uma virgem, é tempo de Deus. E um belo dia, Gabriel sai do céu e diz, ei, jovem, aprove ao Senhor te escolher para fazer nascer essa criança. Tempo de Deus. Então vamos lá, coisa que muda a sorte, muda a vida. Tempo. O homem quer furar o tempo, mudar o tempo. Mas o tempo, cronos, do homem é menor do que o tempo de Deus. Segunda coisa que muda a história é propósito. Isso pertence a Deus. A vida é sua, foi Ele que lhe deu, mas Ele tem um propósito para cada vida. Você pode até decidir, porque Deus lhe deu esse arbítrio, esse carinho, de você decidir por Ele, decidir bem, decidir pelo bem. E Ele diz lá, escolhe o que você quer, o bem ou o mal, escolhe o bem para que viva. E aí você que escolhe. E Jesus veio para os seus, e eles não o receberam. Mas a todos que o receberem, serão feitos filhos de Deus. Então é decisão que Deus deixou, mas o propósito é dele, a salvação é dele. O céu, como diz o pastor Timóteo, a terra está em confusão, mas no céu tem dono. Aleluia, gostei disso. O céu tem dono. De vez por outra, quando alguém se converte, desce céu sobre a terra. Tem um pouquinho do céu por aqui. Sobre quem crê, quem se alegra, quem adora, quem canta, quem louva, quem evangeliza, quem é generoso, quem faz o bem, quem acode o necessitado, quem dá água à viúva, quem vai na casa do órfão, quem faz a obra, quem ama a igreja, quem congrega, quem faz a igreja, porque a igreja não é lugar, a igreja é gente, é um ente abençoado por Deus. Céu na terra. Aí eu dizia lá, na igreja, tempo, coisas que mudam a vida da gente. Propósito de Deus. E a terceira, você sabe o que é? Uma certa medida do coração. Uma certa medida do coração. Que a religião, ela confunde. Eu estou na medida certa. O ativismo eclesiástico, idas e vindas à igreja,
cumprindo certas obrigações, pode confundir medida do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Aí é coisa a sós com Deus, na intimidade. Mas vamos lá, uma certa medida do coração. E eu tirei essa ideia de algo que veio à minha cuca, que até hoje ainda está girando. E eu falava sobre Ana, que queria ter um filho para entregar para Deus, mas era estéril. Mas ela queria um filho também para dar posteridade ao seu esposo, porque era o melhor presente que a esposa poderia dar, era dar filhos, para dar família, posteridade, nações. Mas ela não podia, era estéril. Aí eu fui olhar isso de perto, que Samuel, que nasceu de Ana, a partir de uma oração, foi uma oração, escute, foi uma oração que preencheu a medida, porque Deus rebentou com a esterilidade. Porque é um símbolo do impossível na Bíblia. É um símbolo. Não pode, é estéril, está lá escrito, Ana era estéril. Eu digo, Senhor, mas o que é isso? Se tinha plano, se tinha tempo, se tinha propósito. Nessa história de Samuel, está no tempo, Senhor? Está no tempo de levantar um profeta para Israel. Tem propósito? Tem, o Senhor vai fazer uma grande nação. Mas faltava uma coisa, Pâmela. A medida do... Deixar isso hoje como algo profético para você. Alinhe-se, encaixe-se no tempo, no propósito e preencha a sua medida de adoração, de contentamento, de alegria, de fé. Preencha, porque Deus é justo e fiel. Às vezes o espinho é para dizer completa medida, completa medida. Paulo foi dizer isso. Senhor, tem um espinho que machuca a minha carne. Retira, Senhor. E ele pede, e o Senhor não retira. Aí diz, Paulo, para ti o que te basta é a minha graça, o meu favor. Você está debaixo de favor. Quem está debaixo de favor de Deus? Eu estou debaixo do favor. Aí Paulo deixa a gente sem entender porquê, mas depois ele explica. O espinho era para que eu não ficasse soberbo, pronto, porque o que impedia a medida de Paulo era a soberba adquirida na cátedra, nos estudos, na bajulação, na riqueza, no renome. E aí ele precisava ser um homem simples, humilde, mais humilde de todos. E ele começa falando nas suas cartas de um certo apóstolo e termina falando de um certo pecador. E ele vai diminuindo e crescendo, andando para baixo e subindo, descendo e subindo, diminuindo, crescendo. Quem pode dizer amém com isso? Amém. É assim. Sara, esposa de Abraão, que tinha um propósito. O Senhor o chamou para algo, uma tarefa santa. Eu quero esse tipo de coisa para a minha vida. Tarefa santa. Esse mundo é cansado, esse mundo é medíocre sem Deus, sem as coisas de Deus, sem as promessas de Deus. Querida, você está na faculdade, que lindo, Deus te abençoe, mas Deus ainda tem algo mais especial que tudo isso. Isso aí é só caminho. Isso aí é só instrumento. O homem saiu da terra dele para gerar uma nação. Mas a mulher era estéril. Pode não. Até o dia que o tempo de Deus, o propósito de Deus, o anjo desceu. Sara, vai chorar, beber nessa casa. Como? Você está rindo? Pois é o filho do riso mesmo. Vai vir aí. Aí nasce Isaac, que casa com Rebeca. Está escrito, Rebeca era estéril. Como é que pode? Precisando de filhos. Aí diz a palavra, olha aí, que Isaac orou demais por ela. Quantos topam orar demais? Até a medida completar. Até a medida completar, sem dizer que o espinho está doendo. Aleluia. Aguenta firme, continua orando, porque o Senhor é bom. Grite comigo assim, por sua causa, diga, Jesus, meu Senhor,
É bom, é bom, é bom, aleluia. Aí ela engravida e vai orar ao Senhor. Ele olha, o Senhor olha para o seu ventre e diz: dentro da tua barriga, palavras minhas, não tem 2 meninos, tem 2 nações. Aquele que vê antes. E faz a gente ver antes também de acontecer. A fé faz a gente ver antes de acontecer. Aí nascem os meninos. Aí Jacó, que vira Israel, se apaixona por uma jovem chamada Raquel. Eu gostava demais de Raquel. Os homens de hoje não gostam muito de trabalhar não, mas ele trabalhou por Raquel. Nós somos uma geração folgada. Tudo na mão. Tudo na mão. E se faltar internet, você fica da vida. Mas deixa o menino nascer, né? E aí, ele casa. Quem casa com Raquel? Jacó. Mas Raquel era? E aí? Perdão, né, gente? Perdão. Raquel tinha uma dificuldade de gerar. Mas ela seria alguém que daria filhos por Deus a ele. E aí completa-se uma medida. Há um quebrantamento de alma, de coração. E ela tem meninos. Ela engravida. Paro por aqui e falo assim profeticamente. Às vezes a vida é estéril. O ministério é estéril. Está esquisito. Há um impedimento. Deixa eu falar. Porque há 2 razões da gente vir ao púlpito. Pelo menos. Para ser sacerdote. Porque o sacerdote, ele leva você para Deus. É uma intercessão santa. Eu vejo aqui pastores chorando por causas de irmãos. Então, o sacerdote leva sua casa para Deus, sua família para Deus, sua vida para Deus. Senhor, cura. Senhor, liberta esse jovem. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, dá alegria. Senhor, tira esse vício. Senhor, quebra esse ciclo. A outra razão do homem de Deus vir aqui é ser profeta. Porque é diferente. O sacerdote leva você para Deus, o profeta traz Deus para você. O profeta traz Deus para você. Aleluia. Então, gente, aqui nesse texto que eu li, que você já esqueceu, em Deuteronômio 27:6, é que o Senhor diz assim: quando fizeres para mim um altar, faça um altar com pedras toscas. E a gente tem uma mania de fazer altares com pedras trabalhadas, lapidadas. Cada um carregando a beleza da sua arte e a pujança do seu ministério. A gente vira beijoso, achando que tem e que pode. E o Senhor está dizendo assim: altar é um lugar muito especial. Altar é um lugar de um encontro com Deus. E o Senhor diz, através de Moisés, no livro de Êxodo, a mesma coisa. Se você quiser fazer um altar onde Deus fala com você e você fala com Deus, aí diz lá, faça com pedras toscas.
E aí eu fui conversar com a palavra para saber porquê, e eu queria terminar essa mensagem pequena dizendo assim, é a mesma história hoje. Por que pedras toscas, não trabalhadas, brutas, pedras brutas, não lapidadas, não tocadas? No texto em Êxodo, diz, não toque nas pedras com ferramenta de ferro. A ferramenta de ferro feita pela mão do homem não deve tocar as pedras que são feitas por Deus e que se mantenha no altar o estado original. Então é isso. Mas para nós isso, o que significa? Pedras toscas no altar onde Deus fala. Pedras que não foram modificadas pelas mãos humanas. Pedras sagradas, pedras onde a pureza permanece, a autenticidade e a origem. Você vê uma pessoa errando lá fora e você arranja uma série de rótulos, títulos, sentimentos, abandono, mas há dentro dele uma vocação para a salvação, onde há um lugar puro, onde o Espírito Santo encontrará um filho. É esse tipo de pureza que eu estou me referindo quando você levar para o altar. É sem nada que não seja seu. Nada que impeça de você ser como é diante de Deus. O altar é lugar da verdade, eu estava procurando isso. Pedras toscas são pedras verdadeiras, originais. Quando se ora, é o lugar de pedras toscas. As pessoas no trabalho têm impressão de você, na igreja têm impressão de você, até dentro de casa têm impressão de você. Mas no altar você é o que é, porque Deus conhece você por fora e por dentro. Aí lá você pode abrir o peito, rasgar o coração e dizer, Senhor, eu sou assim, 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 eu fiz isso, 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 mas eu quero Deus. Eu quero salvação, eu quero ir para o céu, eu quero morrer em paz. Eu não quero parar de viver num cemitério, eu quero recomeçar a viver depois da morte. Porque está prometido, repito, já disse nessa noite, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, eu sou a ressurreição e a vida de Jesus. Então a decisão é sua, aí você vai para o altar pedir, carregando só você, sem reputação nenhuma. Por que que Paulo caiu do cavalo? Porque ele precisava perder a reputação que ele tinha, que atrapalhava a sua vida. Foram reclamar com Jesus assim, você anda com os pecadores, come com os glutões, bebarrões. O Senhor Jesus não estava preocupado com fama. Alguém chamou assim, ele expulsa demônios, né? Ele liberta pessoas pela força de Beelzebu. Estava nem aí para isso, ele queria fazer a obra. E aí, às vezes, a gente se preocupa com a reputação, o que é que vão dizer de mim, mas isso não paga conta, o boleto chega. O que paga a conta é aquele que pagou a conta das contas, o sangue de Jesus. Aleluia. Isso paga conta. Você olha para trás e não vê mais nenhuma acusação contra você. Olha, Satanás, eu era assim, mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então, pedras toscas falam de verdade. Sei o que é. A internet é boa. Mostra o oculto e o escondido. Mas também força a pessoa a fazer maquiagem. Porque se não aparecer bonito, não dá ibope. Se não aparecer perfeito, que não erra, que sabe tudo de Bíblia, tem gente demais ensinando Bíblia sem saber Bíblia. Cada um dá opinião, todo mundo tem opinião, cada um dá a opinião que tem. Mas assim, eu estou falando de coisa verdadeira, é o que é. Você sabe o poder de uma lágrima sincera? Lágrimas são colhidas no cálice da bênção, você já ouviu falar? Já. Para Deus é tudo sincero, tudo transparente. É o que é. Lembra das duas orações? O homem religioso, Senhor, eu faço tudo, compro tudo. E o pecador, Senhor, tem piedade, tem misericórdia de mim, pecador. Aí o Senhor diz, chamou tanta atenção de Jesus, ele diz, olha aí, pergunta aí, responde aí qual é a oração que vai ser atendida. Né? Se não é aquele que abriu o coração, rasgou o peito, completou a medida e derrubou do céu para cá o milagre.
Aleluia. Termino, gente, termino. Termino com uma mensagem mais direcionada para a igreja. No sentido, igreja, corpo, né? Aqui tem um corpo formado por pessoas de algumas igrejas, várias igrejas, mas é um corpo de Cristo, mas o corpo daqui, né, igreja. Por que a pedra tem que ser tosca? Gente, ó, altar é um lugar que não é feito de tijolos sob medida. É muito fácil construir com tijolos. Tudo retinho, tudo certinho. Mas é tudo igual. Igreja não é assim. Então, você está dentro de um milagre, de uma construção que não é feita através de tijolos, mas de pedras toscas. E a pedra tosca tem todo formato. E o bom da história é que tem formato pequeno, grande, todo jeito. Basta você olhar aí para o lado. Hein? E o Senhor quer que a gente construa assim, irmão. O Senhor quer que a gente construa assim. Aí o segundo segredo, além da verdade, da pureza e transparência da pedra tosca, é o encaixe que você tem que procurar. Essa aqui cabe aqui. Aqui, essa maior cabe essa menor. E você vai montando o muro. E vai construindo o altar. Com encaixe e com trabalho. E quem pega em pedras toscas, fere as mãos. Nós conhecemos um pastor que tem as mãos furadas. Alguém que feriu as mãos aqui na terra. Por sua causa. Por minha causa. E você nem ligou. E eu nem liguei. Eu nem me apaixonei. Você nem se apaixonou. Ele tem as mãos furadas. Porque pegou em muita pedra tosca querendo colocar no altar. E a gente dando trabalho. Pedra tosca, é preciso ter força em Deus para carregar, para arrumar, para casar e principalmente para encaixar uma com a outra. Posso dizer isso para você, terminando. Há um certo encaixe que o Senhor quer fazer nesta noite, nesse aniversário, em Deus, na sua vida, que vai gerar um altar, que é o lugar onde o Senhor responde. Encaixar a vida com Deus. Eu quero, quem quer? Porque assim, a gente pode viver a melhor vida do mundo. Mas vai receber, se não se encaixar com Deus, vai receber uma palavra que está lá em Marcos. De que vale o homem, repita comigo. De que vale o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma. Encaixe sua vida. Ainda está no tempo de Deus. Pastor Wesley pegou, não lembro, acho que foi ele. A porta é bem estreita, mas ainda está aberta. Aleluia. Termino, gente. Tem mais gente aí. Aleluia.